Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da acusação dos pecados ao confessor. É a questão 740. Depois de vos terdes disposto bem para a confissão, com exame, com a dor e com o propósito que haveis de fazer, depois de ter disposto bem com o exame de consciência, com a dor dos pecados e o propósito de não cometê-los novamente, ireis fazer ao confessor a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. A acusação dos pecados, as palavras do catecismo são muito precisas. Já havíamos dito que o sacramento da confissão é igual a um tribunal. O padre representa a autoridade de Nosso Senhor como juiz. Por isso, no confessionário se recomenda que o padre use barrete. Ele está ditando uma autoridade, uma sentença. O confessor, o sacerdote, como juiz. O penitente, como réu. Quais os crimes desses seus pecados? Ele vai dizer os seus pecados, não é o pecado do irmão, do esposo, da esposa, da tia, do amigo, não. Seus pecados. Se os nossos pecados repercutiram e fomos ocasião de queda, sim, nunca se diz nome de ninguém, vamos ver mais abaixo. Mas nós vamos dizer nossos pecados. Cada um se acusa do seu. E qual a sentença? No juízo dos homens, pena, prisão, almas perpétuas, em alguns lugares pena de morte, mas no juízo de Deus é o perdão. Mas temos que ser aí sinceros, dizer os nossos pecados, sem nenhum constrangimento de vergonhas falsas, de ocultar, de esconder. Bom, Deus vê tudo. Então temos que dizer tudo que Deus viu que nós fizemos de errado. E com simplicidade de alma, mas com um espírito de réu. De que pecado somos obrigados a confessarmos? Somos obrigados a confessar-nos de todos os pecados mortais. É bom, porém, confessar também os veniais. Então, como réu, estamos obrigados a confessar pecados mortais, mas os pecados veniais obtêm o perdão por outros meios, mas na confissão obtemos vitória sobre o pecado. Por exemplo, não estando em pecado mortal, se nós molhamos nossos dedos com água benta e fazemos o sinal da cruz, se perdoa os pecados veniais. Se rezamos o ato de contrição, se dizemos minha culpa do ato de contrição, do confiteor, perdoa pecados veniais. Quando o padre dá absolvição na missa 2 vezes, perdoa pecados veniais. Quando nós comemos uma coisa benta, o pão de Santo Antônio, que uns deixam petrificar num pote de arroz. Mas então, se pegar um pedacinho, comer, quando se beija antes, comeu, estando em graça de Deus, os pecados veniais são perdoados. Mas aonde nós vencemos o pecado, seja mortal, seja venial? No confessionário. Por isso é muito importante confessar pecados veniais também. Obrigação, pecados mortais. Suma conveniência, todos os pecados, inclusive os veniais. Quais são as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou a confissão? As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Um dia haverá uma prova no juízo particular, Deus, Nosso Senhor, e um dia o padre vai fazer uma prova. Eu fiz isso, hein? Vai ter nome na prova, eu vou corrigir, e dependendo servirá para um grande ato de humildade ou declarar os doutores da igreja. Aí isso é com os senhores. Mas vamos lá, escrevam no espelho estas qualidades de uma confissão para que seja uma boa confissão. Primeira, deve ser humilde. Segunda, íntegra. Terceira, sincera. Quarta, prudente. E quinta, breve. Não é o padre que não tem paciência. Se me dá uma xícara de café, podemos passar 3 dias ali, hein? Mas é porque, vamos ver o porquê da brevidade. Então, quer dizer, a acusação dos pecados deve ser humilde. Humilde quer dizer que o penitente deve acusar-se diante do seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavras, mas com sentimentos de um réu.
que reconhece a sua culpa e comparece diante do juiz. Esta é a atitude de todos nós quando vamos nos confessar. Um réu, um criminoso que sabe o que fez e vai ao juiz porque ao acusar-se o juiz vai obter perdão. Esta é a atitude. Tem pessoas, aí eu já vou adiantar a questão do breve, que vai explicar assim, olha, eu não me lembro de confissões, hein? Nem da minha, quanto mais dos senhores de todos que eu confessei hoje. Mas às vezes nós, com o espírito humano, dizemos, mas me fizeram tal coisa no trânsito, uma barbeiragem lá, e aí eu acabei chegando em casa nervoso. Bom, isso é uma explicação, primeiro que não precisa estar na confissão, mas não justifica o que saiu depois. Uma coisa foi a barbeiragem que lhe fizeram no trânsito, e outra coisa é chegar em casa grosseiro e maltratar os pais ou os de casa. São coisas distintas. Que um possa ter sido dispositivo do outro é uma coisa. Mas para que essa explicação? Por quê? Porque humanamente ouvindo, a gente vai entender e falar, pois é, que coisa, né? E aí acaba que atenuando a falta de equilíbrio. Mas como o padre não está ali humanamente, então isso daí não entra no confessionário. Não atenua nada. Fala, olha meu amigo, lamento. Nós temos a capacidade de ficar, uma coisa é o trânsito, outra coisa é chegar em casa e se comportar tanto no trânsito como em casa como bons cristãos. Mas nós tendemos humanamente a dar estas explicações para que humanamente se dissolva o nosso desequilíbrio. Isso é humano, espírito humano. E vemos que é sutil, mas aí diante de Deus, no fundo do fundo, queremos o quê? Atenuar a nossa culpa. Malandragem da alma. Por isso, a confissão deve ser humilde. Eu fiz isso, não fiz, porque omissões são pecados, tal coisa e tal outra, e pronto. Pecados mortais, um número de vezes, e se não se lembrar, poucas ou tantas vezes que foram, mais ou menos, muitas ou poucas, mas simples assim. Na simplicidade está a humildade, de uma confissão sincera. O que quer dizer a acusação deve ser íntegra? Quer dizer que se deve confessar com as suas circunstâncias e no seu número todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência. Então a integridade recai sobre o pecado, falando do mortal, e a quantidade de vezes. E o que o deixa mais grave. Por exemplo, roubar é um pecado, vamos deixar, roubei R$100, pecado grave. Aí se eu roubei dentro de uma igreja, é um sacrilégio, tem um agravante. Mas se eu roubei de um ladrão, não tem 100 anos de perdão, mas não tem um agravante. Mas é roubar, não pode ser roubar de ninguém, pronto. Agora, se eu roubei dentro de um lugar sagrado, o sacrilégio é um agravante. Então eu tenho que dizer, roubei em um lugar sagrado, pronto. Aí é um agravante. Isso faz parte da integridade da confissão. Quantas vezes? 10 vezes. Porque não é a mesma coisa cometer um roubo com 10 que cometer 10 vezes. Então, aí se vê também por quê? Porque a confissão, como está para destruir o pecado, uma coisa é ter roubado uma vez, que é maligno. Outra coisa é ter o hábito, que nesse caso é um vício de roubar. Aí é diferente. Então, para curar com uma confissão, há uma operação cirúrgica na alma para extrair estes males, então precisa dizer o número também. Por exemplo, no caso do roubo, estimular outros para o roubo, pecado, agravante. Por quê? Porque eu coloquei outros no caminho do crime. Há um agravante contra a caridade para com o próximo. Roubar sozinho é maligno, estraga a sua própria alma, mas colocar outras almas contra a caridade, um agravante também. E aí deve-se confessar, desde a última confissão bem feita, todos os pecados que nós nos lembramos. Aí tem aquele grande problema, nossa memória falha. E aí, justo na hora da comunhão, alguém nos lembra. Não sei quem, mas nos lembrou. Aí o que os senhores pensam? Não vou comungar porque é um sacrilégio. Aí esperam para depois de missa, o padre vai abençoar 30 mil objetos religiosos, os senhores têm que pegar o ônibus e ir embora, aí não se confessaram. O mês que vem, esqueceram. O que acontece? Porque Deus é Pai, hein?
E junto com a sua paternidade está a sua justiça. Deus exige que nós façamos o que nós podemos fazer. Se nós nos esquecemos, o que nós podemos fazer? Nos lembrar um dia, quando o curto-circuito for resolvido lá da memória, aí, estou indo para a comunhão, eu escondi um pecado, confissão inválida e sacrílega, nem se aproxime do sagrado altar. Agora, eu esqueci. Bom, Deus não pode, em sua onisciência, com sabedoria, fazer assim, eu perdoo um pecado mortal e outro não. Quando Deus perdoa é tudo. Então, eu disse tudo que eu me lembrava. Deus perdoou tudo, até os que eu me esqueci. Mas como os pecados mortais, por lei divina, nós estamos obrigados a submetê-los à igreja, depois se acusa na próxima confissão. Acabada a missa, padre, me lembrei de uma. Bom, vamos lá, confissão, tal coisa, pronto, absolvição. Não há sacrilégio. Agora, essa história modernista, da gente fazer um ato de contrição meia boca, comungar e depois confessar, o nome disso é sacrilégio. É a epístola que estamos lendo na 8ª de São Paulo, que quem comer e beber do corpo e sangue de Nosso Senhor indignamente é réu do corpo e sangue de Nosso Senhor e bebe para a sua própria condenação. Não existe isso. Por isso que se confessa. Agora, me esqueci é uma coisa. Me lembrei, estava escondendo, não, foi um esquecimento. Então, na próxima confissão, confesso, e este pecado esquecido, lembrado, não impede, por grave que tenha sido, de receber a Santa Comunhão. Não há nenhum problema. Mas devemos submeter as chaves da igreja, por isso temos que dizê-lo em uma confissão, numa próxima confissão. Quais são as circunstâncias que se devem dizer para que a acusação seja íntegra? Para que a acusação seja íntegra, é a questão 745. Para que a acusação seja íntegra, deve acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Havíamos dito, não? Aqui vai repetir. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? São, por exemplo, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se torna mortal. Segundo, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Então, por exemplo, no pecado de escândalo, uma pessoa comete um pecado de escândalo que tem 2 gravidades. O pecado em si mesmo e ser ruína para o próximo, não? Então, aí nós temos um agravante. Uma coisa é cometer um pecado e ser ruína para si, e outra coisa, eu com este pecado sirvo para a queda de muitos. O escândalo leva consigo essa conotação. Pois então, isso é um agravante que deve ser acusado na confissão. Por exemplo, e aqui o catecismo diz, aquela circunstância, uma ação pecaminosa de venial se torna mortal. Por exemplo, roubar. Vamos ao roubo que é mais fácil de exemplificar. Roubar 20 reais é um pecado venial. Não é por isso que vão ficar roubando 20 reais para gastar com estupidezes, não? Não pode, roubar é pecado. Mas vamos lá, roubar isso dentro de uma igreja, mortal, por causa do sacrilégio. Agora, roubar isso de uma velhinha que só tinha esses 20 para comprar o seu remédio da pressão, não vai comprar com esse remédio, 20 reais não compra nada. Mas era únicas moedas, mortal. Roubar de um pobre que só tinha aquela esmola de 20 reais, mortal, porque era o único dinheirinho que ele tinha. Para comprar uma cachaçinha para ele se esquentar nesse frio. Dá uma pena. Em São Paulo, um monte de gente na rua. Pois então, mortal, não pode. Agora, de quem tem o comum e corrente dos mortais, é um venial, mas é um pecado. Dá um exemplo de uma circunstância que torne o pecado mortal um pecado venial. Agora o revés. Para quem para se desculpar dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância que mudaria a mentira de oficiosa em gravemente nociva. Então os senhores veem que há uma diferença. Às vezes numa brincadeira, uma mentira de brincadeira jocosa, pode haver um grave dano para o próximo, aí muda de um venial para um mortal. Era uma brincadeira e virou uma ruína, por exemplo. Isso serve para essas brincadeiras estúpidas de mentiras e que envolvem coisas feias,
sujas de sexto e nono mandamento. Para uns foi uma brincadeira estúpida, grosseira em todo caso, mas para outros aquilo ao ouvir foi um estímulo para o pecado mortal. E às vezes a gente não sabe, hein? Porque como o termômetro moral hoje está medindo do gelo para o fervor, e não se mede do calor das chamas do amor de Deus para o arrefecimento, né? Se mede com a alta temperatura. Então, a moral hoje é laxa, é tíbia, e às vezes a gente não percebe. Mas às vezes aquela brincadeira é suja, para o outro foi a ocasião de cometer uma torpeza mortal, em si venial, mas por causa da ruína de alguém, mortal. Dai-me agora um exemplo de uma circunstância pela qual e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Por exemplo, quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar essa circunstância que acrescenta ao furto a malícia do sacrilégio. O sacrilégio é um pecado mortal. Então, roubou uma toalha de um altar de uma igreja. Uma toalha de um altar de uma igreja é normalmente uma coisa cara, porque o linho é muito caro. Mas vamos supor, nos bons tempos, que linho era uma coisa que existia em cada casa, até o guardanapo de limpar a boca era de linho. Foi um tecido comum e corrente. Mas se eu roubei de uma igreja, de um altar de Deus, mortal. Aí uns vão maquiar isso com o nome de resgate. Ah, mas era uma um altar de verdade, uma igreja modernista, que estava lá profanado. Mas vamos ser sinceros. Tem coisas que existe o direito de propriedade. Senão a gente vira comunista, hein? Se a gente vai contra o direito de propriedade das pessoas, a gente está indo contra um princípio do comunismo. Pode ser viva Trento e tudo isso, mas se eu roubo, eu estou indo contra o direito de propriedade. Qualquer ser humano pode ter uma toalha. É diferente de outras coisas. O altar, por exemplo, não pertence a mim. Não por isso alguém vai chegar com um caminhão e carregar o altar daqui, né? Existe um uso e custódia porque pertence à igreja. Um dia, bom, não temos mármore, se tivéssemos iam ter que devolver à Santa Igreja porque é dela, né? Mas então, enquanto eu tenho o uso, eu tenho a custódia. Tampouco posso ficar baixo o nome de resgate, roubando coisa dos outros. É modernista, é deles. Eles têm direito a ter uma toalha. Normalmente a que eles têm não serve para nós nem para secar as mãos. Mas, se tiver uma de linho que as traças não comeram, é deles. Direito de propriedade. Então tem que ter cuidado, hein? Na tradição tem muito dessas coisas, o nome disso chama roubo, aos olhos de Deus. E aqui um pecado mortal. Se são uma pessoa... Aí vão falar, mas não é mortal porque a igreja está profanada, os modernistas são católicos, isso daí são todo o jogo do velho homem. Não, aquela construção, mesmo que não seja mais eco da fé católica, é uma igreja profanada, mas é uma igreja católica. Não digo da Catedral de Brasília, hein? Falo da catedral decente, construída para o culto de Deus. O robô ali é um lugar sagrado, profanado, mas é um lugar que foi feito para Deus, Nosso Senhor. Alguém usurpou aquilo, modernismo, mas eles têm direito a ter uma flor. Se for assim, todo domingo a gente vai entrar e saquear as flores do altar deles para não ter que comprar para o nosso e falar, não é para Deus, de Deus para Deus. Não, era deles, que fique para eles e nós vamos aí gastar nossos tostões para comprar de Deus vindo de nós. Nada de ficar roubando coisas dos outros com o nome de resgate. O ser humano é muito... Não, o espírito humano é maligno. E quando se alia ao diabo, não existe maior máfia, hein? É incrível isso. E penetra uma infiltração nos meios mais assim profundos da sociedade, inclusive eclesiástica. É de terror. Se uma pessoa não tivesse a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se porém o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem certeza de ter cometido, porque na confissão devemos dizer a verdade. Tem quem pense que exagerar, chegar lá como o pior dos criminais e falar o que não fez e tudo isso vai mover a ser mais contrito e confesso. Não, isso é mentira. Eu não posso falar o que eu não fiz. Então é o seguinte, eu tenho dúvida, para evitar o escrúpulo, que o diabo se vale da dúvida, hein? Nós não andamos em dúvida, nós andamos em certezas. Padre, eu tenho dúvida se isso foi um pecado, o que aconteceu? Tal coisa.
Se tal coisa foi pecado, pode dizer, sim, foi pecado, sim, senhor. Não, não foi. Fique em paz. O padre deve ter ciência de teologia moral suficiente para discernir essas coisas. Então, fique em paz. Mas andar na dúvida é horrível, porque aí vai comungar na dúvida de ter, se foi pecado, sacrilégio, se tratar de uma dúvida de pecado mortal. Se não foi, mas fica aquela incerteza, né? Então, nós não andamos em certezas, andamos na certeza e não em dúvidas. Jamais. Então, é conveniente chegar e dizer, não precisa dar muita explicação, não? Só explicar aquilo que temos ou dúvida de ter ou não cometido. Quem não se lembra exatamente do número dos pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados deve acusar o número aproximado. Então, cometi 7 pecados mortais. 7 é um número preciso. Eu vou saber que não é nem 6, nem 5, nem 10, nem 20, é 7. Agora, eu não lembro do número. Na teologia moral, um pecado mortal cometido 3 vezes já é muito. Então, se passou disso, não sei o número exato, digo muitas vezes. E se eu não me lembro e penso que é menos que isso, eu digo poucas vezes. Simples, hein? Não precisa tampouco ficar fazendo uma anotação de números e traz números, porque Deus exige o que nós podemos fazer. E se vamos perder a conta, que não deve acontecer, porque vivemos no temor de Deus, a intenção é o quê? Os números chegarem a 0 e não um cálculo para cima, não? Então, ter cuidado com isso também. Mas exatamente, o número exato, poucas, muitas, 3 vezes, 1 vez, números exatos. Quem deixou de confessar por esquecimento do pecado mortal ou uma circunstância necessária faz uma boa confissão. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal, uma circunstância necessária, faz uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. Então, os senhores veem que uma coisa segue a outra, não? Exame de consciência, dor e propósito, e agora a acusação dos pecados. Agora, o exame diligente é um exame que nós podemos fazer. Podemos nos valer do papel? Sim. Estou obrigado? Não, senhores. Anotar. É extremadamente conveniente? Sim, senhores. Agora, uma obrigação? Nenhuma. Telefone. Eu não aconselho os senhores a anotarem nenhum aplicativo do telefone. Por quê? Vou contar um acontecimento com o vosso servidor. Em um catecismo, quando falávamos do credo na ressurreição da carne, este infeliz que vos fala fez uma brincadeira. Como padeço de calvície, por causa dos senhores, que vão deixando o padre ficar careca, eu brinquei que na ressurreição da carne, nós vamos ter os cabelos que perdemos. Quem tem muito cabelo vai ter o cabelo que deve, quem tem pouco ou nada serão restituídos. Bom, o catecismo acabou. Aí fui ver um vídeo para colocar lá na playlist, lá Santa Missa. A primeira propaganda, minoxidil. Eu nem sabia que estupidez era essa. Aí, quem estava do meu lado falou, pai, o senhor não procura minoxidil? Não. Mal conseguimos tomar banho. Quanto mais ficar pingando ou passando, sei lá, que estupidez para crescer. O cabelo que caiu já era, hein? É simples, conformidade, esperar a ressurreição da carne. Ou implante. Bom, agora, aí apareceu, simples, hein? Existe uma inteligência demoníaca e tudo de ruim que ouve. Não, seguramente a CIA nem sabe que eu existo e nem se importa, mas existe por um controle mundial. Então tenham cuidado. Se um dia os senhores se tornarem uma pessoa importante, este infeliz celular ouve tudo que estamos dizendo. Então eu não aconselho, mas se os senhores querem já preparar o que será dito no juízo universal, o pecado de todos, pode levar seus celulares e até gravar. Gravar não pode, hein? Quem grava a confissão é excomungado naquele momento automaticamente. Nunca pode se gravar. Mas valem-se de papel, do anjo da guarda que não deixa esquecer nada, hein? Se estamos aliados a ele, uma memória infalível. Então,
É bom, porque os papéis já aconteceu, inclusive daqui de achar os exames de consciência por aí. A gente sabe que é um papelzinho muito bem dobradinho. Parece aquelas cédulas de coleta, né? Toda amassadinha, bem dobradinha, para ninguém ver o número da cédula que joga no saquinho da coleta. Pois então, o exame de consciência tem as mesmas dobraduras. Achei justo aqui e outra vez lá fora. Filha da senhora. Não abri, hein? Mas corre esse risco. Ou, ao se confessar, rasgue bem rasgado, jogue no lixo do banheiro. Ninguém vai vasculhar ali, hein? Pelo amor de Deus. Está resolvido. Agora, se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo em outra confissão? Se um pecado mortal esquecido, na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que, de novo, nos confessarmos. Isso já vimos explicado. Agora, quem por vergonha ou por outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, este que comete, quem por vergonha ou qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, este profana o sacramento e por isso se torna réu de um gravíssimo sacrilégio. É o seguinte, quem fez esta estupidez comete um pecado mortal ali, aí vamos supor que passado 1 mês, 2 meses se confesse de novo direitinho. Aquela confissão direitinha depois dessa é inválida. Se confessa de novo direitinho, muito bem, sem consertar aquela inválida, porque o sacrilégio tem que ser reparado. Então, como que eu posso fazer confissões novas, corretas? Consertando aquela sacrílega. E como que eu conserto? Ir no confessionário, padre, se arrependendo primeiro, eu escondi um pecado. Aí tem que dizer tudo que se lembrar daquela confissão que esqueceu o pecado. Aí, perfeito. Está arrependido, sim. Quantas confissões surgiram depois dessa? Padre, 5. Se lembra de tudo? Mais ou menos isso que o senhor ouviu. Está tudo consertado. Não. São outras coisas. Então diga as outras coisas que lembrarem também. Senhores, veem que não é brincadeira, hein? Por isso o apóstolo diz que com Deus não se brinca. Quem pode enganar Deus? Ninguém. Então, o mal de um pecado escondido. Por quê? Por estupidez, porque não pode ser com sensatez de alma que Deus pede o quê? Diga e eu te perdoo. E que nós queremos ser perdoados sem essa condicional. É uma estupidez. Padre, o senhor vai se envergonhar. Olha, eu estou ali, não é para o processo de beatificação de ninguém. A Sagrada Congregação que cuida disso em Roma. Eu não trabalho para santificá-los, mas o processo de beatificação, milagres e virtudes heróicas é lá naquela... Aqui é pecado, mas ela é ali, porque é igual um pronto-socorro, hein? Ninguém chega rebosando de saúde no pronto-socorro querendo dizer o quê? Feridas, acidentes, fraturas expostas e desgraças, não é assim? Esse é o confessionário. Então, não tem isso de escandalizar o padre, e o padre vai pensar de mim. O que eu posso pensar? Também me ajoelho, somos pecadores, hein? E quem pensa o contrário é um mentiroso. Não diz o apóstolo que quem diz não ter pecado mente? Bom, já tem um pecado a mais para se acusar. Então não existe razão de se envergonhar de dizer nada. Se essa vergonha fosse aplicada antes de pecar, seria bem-vinda. Mas agora aplicá-la para não ser perdoado por Deus é abominável. Então se estragou uma confissão, tem que olhar para trás e dizer tudo o que se lembrar desde a confissão estragada. Hein? E a partir de então, já que é gravíssimo pecado, e arda a reparação, árdua, não fazer mais, pelo amor de Deus. Questão 755. Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão? Aí quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão, deve primeiro considerar que não teve vergonha de pecar na presença de Deus que tudo vê. Isso é simples. Que é melhor manifestar os próprios pecados ou confessões em segredo do que viver inquieto no pecado ou ter uma morte infeliz e ser por isso envergonhado no juízo universal, em que face do mundo inteiro será revelado seus pecados.
Terceiro, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental sob pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. Então o padre não pode dizer nada. Olha, esse segredo não existe com nenhuma conversa com ninguém, hein? Ninguém. Mas com o padre sim, porque se ele diz alguma coisa, ele é fulminado com uma excomunhão reservada à sua santidade. Há um problema, né? Como obter o levantamento disso? Depois, ele fica inutilizado para ouvir novas confissões. É gravíssimo isso. Nós temos um mártir da confissão, que há pouco celebramos sua missa, São João Nepomuceno. Tanto que na imagem dele ele tem um cadeado na boca ou ele está assim. Aconteceu o seguinte, São João, bispo, teve a dita de ser confessor da rainha, Inglaterra isso. E o rei, esposo dela, não me lembro o nome dela, era extremamente ciumento. Numa confissão, ela ia lá se confessar, o rei, achando que ela andava aprontando, enfeitando a cabeça dele, impedindo a coroa ficar bem posta, chifres, o que aconteceu? Ele foi lá com Dom João Nepomuceno, instigou, diga o que ela disse, não posso, Alteza. Diga, então torturou, judiou, matou e o bispo disse o quê? Nada, não pode. Não pode. Mártir da confissão. Há pouco celebramos sua festa. Mas então, é isso, não pode. Então, por que eu vou ter medo ou vergonha? Mesmo chegar depois a polícia, foi ele que roubou? Não sei, pergunte a ele. Não, mas o senhor confessou. Pois então, faça agora a sua confissão com ele. Use dos seus sacramentos da sua profissão, mas eu lamento, sigilo profissional e respaldado, blindado por quê? Pelo juízo de Deus, hein? Então não há nenhuma razão de ficar com essas coisas, somente o diabo infeliz que quer a nossa condenação, que coloca essas estupidez na alma das almas que querem obter a salvação.